A manhã começou clara e promissora quando saímos do nosso hotel, na Via Alessandro Scarlatti. O ar vibrante de Nápoles já tomava conta das ruas, enquanto caminhávamos em direção ao histórico Quartiere Spagnoli. Conforme avançávamos pelas vielas estreitas e inclinadas, a essência da cidade nos envolvia, com o ar característico que há muito foi eternizada pelos filmes de Vittorio De Sica e Mario Mattoli. Cada sacada com roupas estendidas, cada portão de ferro forjado e cada aroma que escapava das cozinhas locais pareciam contar histórias. No coração do Quartiere Spagnoli, encontramos o famoso mural dedicado a Diego Maradona, situado na Via Emanuele de Deu. Criado por Mário Filardi em 1990, o mural simboliza muito mais do que uma homenagem ao gênio do futebol. Ele representa a gratidão e o amor de uma cidade que encontrou em Maradona um herói. Seguimos pelas ruas estreitas, até a famosa Via Toledo, chegando à majestosa igreja de San Nicola alla Carità. Este tesouro barroco, construído pelos Pio Operai no século XVII, trazia consigo camadas de história. Continuamos nossa caminhada pela Via Toledo passando pelas ruas históricas de Nápoles, até a Vico del Fico ao Purgatório, onde encontra-se a estátua de Pulcinella, uma figura icônica da comédia dell'arte italiana. A lenda, associada à estátua, diz que tocar o nariz em forma de bico de Pulcinella traz boa sorte. Enquanto a tarde avançava, alcançamos a monumental Basílica de São Lorenzo Maggiore, localizada na Piazza San Gaetano, uma viagem no tempo que combinou a espiritualidade de séculos passados com a grandiosidade da arte e da história. Construída entre os séculos XIII e XIV, a igreja ergue-se como um testemunho vivo das mudanças que moldaram Nápoles, refletindo traços da arquitetura gótica e influências barrocas, resultado de reformas e adições ao longo dos anos. Seu interior é uma ode à beleza e à devoção. O teto da nave principal, adornado com madeira dourada, captura os olhos dos visitantes com seu brilho e sua complexidade. Cada detalhe parece contar uma história, conectando os fiéis e turistas à rica herança cultural de Nápoles. Mas o verdadeiro segredo da Basílica está em seu subterrâneo. Descendo pelos degraus, os visitantes encontram o antigo mercado romano de Neápolis, incrivelmente preservado. Nas ruínas, é possível vislumbrar um passado remoto, com lojas de mercadores e ruas de pedra que testemunharam o pulsar do comércio na antiga cidade. Este mercado, datado do período romano, era um centro vibrante de comércio e socialização, onde mercadores e cidadãos se reuniam para trocar bens e ideias. Além disso, a Basílica abriga o Museu dell'Opera de São Lorenzo Maggiore, onde artefatos históricos e manuscritos revelam mais camadas dessa incrível história. A Basílica de São Lorenzo Maggiore não é apenas um local de culto, mas um local onde o tempo parece coexistir em harmonia, ecoando as vozes de gerações que ali passaram. Após a visita à Basílica,
Continuamos pela Rua dos Presépios, oficialmente chamada de Via San Gregório Armeno, um dos lugares mais emblemáticos de Nápoles. Localizada no coração do centro histórico da cidade, essa rua é famosa mundialmente por sua tradição artesanal de presépios, que remonta a séculos. Essas figuras vão desde os personagens clássicos da Natividade, como Maria, José e o Menino Jesus, até representações mais modernas e irreverentes, incluindo celebridades, políticos e figuras culturais. A tradição dos presépios napolitanos tem raízes históricas profundas. Durante o período romano, o local abrigava um templo dedicado à deusa Ceres, onde os cidadãos faziam oferendas de pequenas estatuetas de terracota. Com o advento do cristianismo, essa prática evoluiu para a criação de figuras da Natividade, consolidando-se como uma arte local no século XVIII. Já era final de tarde quando chegamos ao Castel Nuovo. Sua construção começou em 1279 e foi concluída em 1282. O castelo foi projetado para ser não apenas uma fortaleza, mas também uma residência real, refletindo o poder e a grandiosidade da dinastia Angevina. O interior do Castel Nuovo abriga a Capela Palatina, decorada com belos afrescos, e o Museu Cívico, que exibe uma coleção de arte e artefatos históricos. Além disso, a Sala dos Barões, outrora usada como Sala do Trono, hoje é um espaço para eventos culturais e reuniões do Conselho Municipal. Depois de um dia tão intenso, pegamos o metrô para retornar ao nosso hotel já na expectativa do que nos aguardava o dia seguinte.